Bom dia! Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a esse nosso primeiro encontro. Como a Alessandra falou, né, fizeram a melhor escolha, né, escolheram estar aqui, né, para falarmos de nós, porque é sobre isso que nós falaremos, né? O que é o Espiritismo, né? É saber que estaremos falando de uma essência fundamental, de algo indestrutível, que é o Espírito, né? Bom, mas eu sou Luiz Carlos e estarei com vocês em alguns desses 20 encontros e eu queria hoje, nesse nosso primeiro contato, né, nessa primeira troca de energia, eu queria fazer alguns combinados com vocês, vou fazer uns acordos, né? Primeiro, porque a gente tem alguns desafios a serem superados. O primeiro deles é a equalização do conhecimento. Olha que desafio maravilhoso. Sabe por quê? Tem um monte de gente que está aqui, e eu vou pedir agora para levantar o braço, quem já milita no Espiritismo há muito tempo, quem já estuda, quem já frequenta outras casas, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5... Há muito tempo é 2 meses. Já foi em outra casa, pronto, já é muito tempo. Pronto, olha quanta gente, né? Olha só, acho que a maioria. Agora, vai ter também um outro público que eu vou pedir para levantar o braço agora, que é aquele que está vindo pela primeira vez numa casa espírita, que está chegando agora, né? E que tem uma infinidade de motivos, porque às vezes é curiosidade, né? Alguém falou assim, olha lá, casa espírita, né? O pessoal fala disso, é aquilo e tal, né? Pode ser um motivo, curiosidade apenas. Agora, tem aquelas pessoas, porque tem uma tal da mediunidade, quando ela está desequilibrada, o pessoal começa, né, a falar coisa, aí às vezes se sacudir e tal, aí, você tem que ir lá na casa espírita, tem lá que você vai resolver esse negócio aí, isso é mediunidade e tal. Aí as pessoas vêm, né, trazidas por um desequilíbrio, né, de uma das faculdades inerentes ao espírito, que é a mediunidade. Então, por diversos motivos, algumas pessoas chegam até aqui. Então, qual é o nosso primeiro desequilíbrio? Qual é o nosso primeiro desafio? Resolver esse desequilíbrio. A gente precisa colocar todo mundo na mesma página. E aí vem o meu pedido pessoal, que é para aquelas pessoas... A gente às vezes brinca, né? Fala assim, o fulano já é espírita de carteirinha, né? Por quê? Porque já estuda há muito tempo, né? Já conhece a doutrina, já frequenta outras casas, e então já vivencia o espiritismo. Então a gente brinca, não, eu tenho aquele lá que já é o espírita de carteirinha, mas tem um outro que está chegando. E aí a esses, né, a vocês que já frequentam, se permitam ao novo, se permitam a repetição, porque algumas vezes pode parecer chato, poxa, eu já sei isso tudo, espírito, já sei tudo, perispírito, reencarnação, né? Se permitam, se permitam. Você sabe que vou fazer um parênteses necessário aqui. Lá em casa, eu sou o louco do filme. Adoro cinema, adoro filmes, né? Séries também e tal. E algumas vezes os meus filhos me falam assim, pai, mas você já não assistiu esse filme? E eu falo, já, 3 vezes. Estou assistindo a 4ª vez agora. E a cada uma das vezes que eu assisti o filme novamente, eu vi algo que eu não tinha visto antes. Então, sempre há alguma coisa que vai acrescentar para nós, né? Então, mais uma vez o meu pedido a vocês que já frequentam, se permitam a repetição, se permitam o novo. Mas, para aqueles que estão chegando pela primeira vez e que estão até curiosos, né, de saber sobre o que a gente fala aqui, então fiquem atentos, porque informações importantes serão trazidas, né? Ao longo desses 20 encontros que formam o curso básico de Espiritismo, ciclo 1 da ULI, nós teremos diversas aulas. Aulas que formarão esse alicerce, essa base do entendimento e do estudo que nós faremos inicialmente em 5 anos. Olha quanto tempo a gente vai estar junto. Tem bastante tempo para aprofundar, para discutir, para elaborar todo esse conteúdo que o Espiritismo nos oferece. Mas aqui no curso básico, a gente vai trazer esse alicerce base, né? São temas básicos, daí o nome curso básico. E nesse período, a gente vai tentar colocar todo mundo na mesma página. Para quê?
Quando a gente partir para o aprofundamento, aí está todo mundo no mesmo nível de conhecimento, de entendimento a respeito da doutrina, e a gente parte em direção à nossa evolução, né? Que é algo que não tem como discutir, né? Todos nós estaremos nessa jornada evolutiva. Bom, dito isso e feito o meu pedido, agora vem um segundo acordo, não menos importante. Primeiro, eu sei que vocês sabem, mas não custa repetir, todas as nossas aulas são gravadas e elas serão postas nos nossos canais de transmissão do YouTube. Então, na TV Harmonia, vocês vão poder ter a oportunidade de assistir novamente os conteúdos. Às vezes, puxa, eu quero revisitar lá aquele tema, né, que eu perdi, ou que eu quero ouvir de novo, porque na repetição a gente sempre implementa mais alguma coisa. Aí vocês vão lá no TV Harmonia, no YouTube, e vão assistir. Aí sabe o que pode acontecer? Às vezes vocês vão ouvir uma resposta que não teve pergunta. Sabe por quê? Porque para que isso aconteça, e é necessário, é extremamente importante que vocês perguntem. Então, é preciso que levante o braço, aguarde um dos monitores, que vai estar com o microfone na mão, chegue até vocês para que vocês façam a pergunta no microfone. Aí a pergunta vai para a gravação e vocês terão a resposta. Aí lá no nosso videozinho teremos pergunta e resposta gravados, né? Então, importante aguardar que o microfone chegue para que faça a pergunta. Bom, terceiro acordo, olha quanto acordo logo no primeiro dia, né? Terceiro acordo, outra vez não menos importante que os outros anteriores, façam perguntas. Por quê? Essa construção, ela deve ser feita a todas essas mãos. Se eu ficar falando e vocês ficarem ouvindo, que coisa sem graça, monótona que isso vai virar, né? Mas algumas vezes, né, aquela turminha que está chegando agora, pensa assim, essa pergunta é muito bobinha, não vou fazer não. Então entendam, não existe perguntas bobinhas. Todas serão muito bem-vindas. E muitas vezes até, a gente na prática vê isso acontecer, aquela pergunta bobinha que a pessoa fez, que achava, né, que era bobinha, não era bobinha, mas achava que era, aí fez aquela pergunta, ela startou um tema que a outra pessoa, que às vezes já milita, já conhece, já sabe, né, tinha curiosidade de saber. E aí isso proporciona, às vezes, para uma fala, para uma resposta que desenvolve e, às vezes, resolve outras dúvidas. Então, não se tolham de fazer perguntas. No meu caso, né, teremos outros facilitadores aqui, eu não me importo que me interrompa. Se eu estiver falando alguma coisa, foi a dúvida daquilo, levanta o braço, que a gente vai tentar resolver isso na hora. Não é um negócio de deixar para o final, não, porque às vezes tem facilitador que, isso também vai ser, né, combinado sempre, tem facilitador que prefere que sejam feitas as perguntas no final. Eu não me atrapalha, não me incomoda, não tira o raciocínio se perguntar na hora e a gente elaborar isso na hora. Então eu prefiro assim, tá bom? Então, vamos perguntar, vamos levantar o braço, aguardar o microfone chegar e fazer as nossas perguntas para esse desenvolvimento. Ponto. Feito todos os nossos combinados, estamos já de acordo em cumprir essas tarefas, esses desafios. Então, agora iremos para o nosso primeiro tema, o que é o Espiritismo. Bom, dentre as 20 aulas que teremos aqui, nós teremos uma infinidade de tipos de aula. Por exemplo, eu poderia dizer que essa aula de hoje é uma aula histórica. Por que uma aula histórica? Porque contextualizar o que é o Espiritismo é a gente falar a respeito do que acontecia na época, né, que o Espiritismo foi organizado, que ele foi codificado, né, é entender um pouco sobre os movimentos sociais, os movimentos intelectuais que ocorriam, né? O porquê de ter acontecido naquela região e naquela época, e quem foi a pessoa. Essa parte é meio Globo Repórter, né? Quem são, de onde vieram, do que se alimentam, né? Então a gente vai mais ou menos elaborar. E quem é esse cara? Não é o cara do Roberto Carlos, né? O codificador, quem é o tal do Allan Kardec, né? Então, enfim, hoje a nossa aula é sobre isso. A gente vai falar desse momento, a gente vai falar dessa construção e em que bases isso foi construído. Bom, na semana que vem, por exemplo, aí a gente tem um outro estilo de aula,
Não percam, já vou dar spoiler agora, que é para vocês já criarem uma curiosidade, não ansiedade. O psicólogo que habita em mim não quer promover ansiedade em ninguém, então não fiquem ansiosos, né? Fiquem curiosos, porque na próxima semana, Deus é o tema. Olha só a construção que cada um de nós tem uma ideia de Deus. Será que essa ideia que nós temos retrata de verdade o que é Deus? E aí, logo na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, eles com luva de pelica nos dão um tapa e dizem assim, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo no universo. Ponto. Acabou. Tudo e qualquer outra coisa que se fale a respeito de Deus procede de nós. Então, olha quanta reflexão a gente vai fazer nessa aula, né? A ideia de Deus, olha que coisa, né? Então, não percam. Aí, daqui a 2 semanas, sabe qual é o nosso tema? Espíritos. Nossa, e agora essa aula é uma aula técnica. Por quê? Porque nós vamos falar de nós. Vamos falar das nossas capacidades, vamos falar das propriedades que esse ser que somos tem e que algumas vezes estão ocultas lá e a gente não está despertando para esse poder, né, desse ser indestrutível que é o espírito. Então, eu digo, é uma aula técnica, a gente vai aprender sobre nós. Olha só que coisa, né? Aula histórica, aula reflexiva, aula técnica. Então é para a gente não perder o fio da meada mesmo e continuar, né, nesse caminho. E isso, agora, o que vocês não sabem, talvez seja bombástica essa notícia, né? Sabe que perder uma aula dessa, sabe o que significa? Perde parte da reencarnação. Não vir para uma aula dessa, perde 25% da reencarnação. Vai fazendo as contas aí, ó, se perder 4 aulas, já ferrou, já o negócio, já a vaca foi para o brejo. Então, é melhor não perder, né? Vamos manter aqui a nossa atenção no curso, nesse propósito, porque senão já viu, né? Complicado, né? Vai dar ruim, como diz o outro. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos saber qual é o nosso desafio de hoje. Primeiro, o nosso objetivo é apresentar uma visão geral e sintética do que é o Espiritismo, né? Sobre isso que nós vamos falar. E aí, para que a gente consiga dar conta disso, nós vamos passar por 4 tópicos. O primeiro, situar historicamente a época em que se deu o surgimento do Espiritismo, né? Como doutrina. A gente vai falar da época, o que acontecia, né? Quem eram as pessoas, quem estava envolvido, como é que foi isso. Segundo, traçar um perfil biográfico desse cara, que não é o cara do Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu, é o Allan Kardec. Vamos saber quem é essa figura, né? E apresentar os seus livros básicos, porque, diga-se de passagem, né? Eu sei, de novo, hoje eu acho que eu estou com o comissário de bordo integrado aqui, né? Porque toda hora o comissário de bordo agora fala assim, ó, eu sei que vocês sabem, mas não custa repetir, né? Toda hora a gente fala, e hoje eu vou repetir isso mais uma vez. Eu sei que vocês sabem, mas não custa repetir. Todo esse trabalho está pautado em 5 livros básicos, que a gente chama de Pentateuco, que é a obra kardeciana, né? São os livros que compõem a base estrutural do Espiritismo. É bem verdade também que a gente não vai ficar só neles. Por quê? Porque precisa ampliar isso, precisa contextualizar isso, precisa, né, trazer atualizações e que não é, em hipótese alguma, tirar a base. Está lá, a base está em Kardec, está no Pentateuco. Mas a gente tem uma fartura de autores, né, de escritores que complementam a obra e que trazem uma expansão desse conhecimento maravilhosa. Então a gente vai utilizar isso e a gente vai atualizar essa linguagem. Por quê? Porque se a gente pegar, não vou falar do Livro dos Espíritos não, mas tem misoginia lá, tem uma infinidade de questões que a gente não devia hoje estar usando, mas século passado, aquela época estava assim lá, né? Então a gente vai atualizar isso também. Então, portanto, né, aquelas pessoas que já ouviram, se permita ouvir de novo, porque a gente vai contar essa história de uma forma diferente. E aí, para dar conta do final, explicar de modo lógico e não dogmático sobre os princípios, né? Tem algumas questões, né? O Espiritismo é cristão, não é? Né? Ele acredita em Deus? Qual é as premissas? Vamos saber sobre elas, né? E mostrar por que o pensamento espírita pode ser encarnado sobre o aspecto científico, filosófico
e religioso. Ponto. Aí está a base estrutural, né? O Espiritismo foi construído, foi codificado em cima desses 3 pilares: a ciência, a religião e a filosofia. Então a gente vai falar sobre isso, né? Por que esses 3? Aonde se conectam esses 3 pontos? De que forma foi estruturado, né? E importância de cada um deles. Então, vamos saber sobre isso. Desafio entregue. Sobre isso que a gente vai discutir nessa manhã. Bom, para esquentar, e eu falei que precisamos da participação de vocês, né? Porque para que faça essa construção e que ela seja saborosa para todos nós, eu preciso que vocês estejam dentro do contexto. E aí vai a minha pergunta: o que é o Espiritismo para vocês? E nesse momento eu sei que vocês vão querer todo mundo falar ao mesmo tempo, mas se organizem, um por vez, por favor, né? Fila indiana, coluna por um, né? Vamos lá, quem é o primeiro que vai... olha lá que coisa maravilhosa, eu sabia que tinha um primeiro, uma primeira. O que é o Espiritismo? Me perdoe, mas daqui eu não consigo ver seu crachá, não dá para ver seu nome. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Rosa. Rosa, bem-vinda. Obrigado. No meu caso, o Espiritismo, a vontade de buscar a doutrina espírita, né? A iniciativa de buscar a doutrina espírita veio através de perguntas dentro de mim do que acontecia comigo e na minha vida e que eu não conseguia entender por que aquelas situações estavam acontecendo, por que eu me sentia daquela forma diante dos desafios da vida. E aí eu busquei 2 caminhos. O primeiro, a terapia, eu faço, agora em fevereiro fez 11 anos, e o Espiritismo. Eu já li algumas coisas, não sei se todos, mas a maioria sempre começa pelos livros de Zíbia. Então, eu às vezes identificava em determinadas vivências que eu lia nos livros, situações que aconteciam comigo. E a partir de 2016, que foi quando eu cheguei assim, que eu passei por uma situação muito difícil emocionalmente, que eu busquei, de fato, estudar a doutrina. Não como deveria, porque a gente se sabota, mas, de fato, consegui perceber que o que acontecia comigo não era culpa nem responsabilidade de ninguém, nem era porque Deus não gostava de mim, nem era porque eu era vítima todo mundo era bom e eu não era ruim, não por esses motivos, mas entender como conseguir passar pelos desafios sem culpar a ninguém nem a mim mesma, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais faz, que é culpar também a si mesmo, porque se colocou em caminhos e fez escolhas que naquele momento talvez não fossem para ser feitas, mas que trouxem aprendizado. Perfeito. Obrigada. Rosa, muito obrigado pelo seu depoimento, mas deixa eu fazer um alerta aqui. A nossa pergunta é: o que é o Espiritismo para você? Então, fantástico, Rosa, seu depoimento, mas a gente tem que ter um cuidado aqui, vou alertar vocês. A gente está falando, vai estar no YouTube. Se alguém quiser falar alguma coisa de cunho muito pessoal, entenda que você está publicizando isso, né? Então, isso é só um alerta, não tem problema nenhum não, mas é só um alerta, porque se você não quer falar coisas pessoais, então não faça agora. A pergunta é: o que é o Espiritismo para você? Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. URI. Uri, legal. E para mim, nesse mundo, a gente tem diversas formas de encontrar respostas e bem-estar com a vida. E para mim o Espiritismo é uma dessas ferramentas. Muito bom, isso aí. Bom dia. Bom eu dia. sou Iris Torres. Eu acho que o Espiritismo é a doutrina, né, que estuda o mundo espiritual e o espírito em si, né?
Uhum. Acho que é a única doutrina que estuda ao fundo o espírito mesmo. Legal. Aqui, ó, a Lucimara também quer falar aqui o que é o espiritismo para ela, e depois a dona Thaís. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo. Para além do conceito que você vai nos apresentar, para mim o espiritismo é a base da minha vida. É que me ajuda a me entender, a questionar por que eu ajo assim, a fazer com que eu me entenda, não me justifique, mas que eu busque saber o que a Lucimara quer aqui. Para onde Lucimara vai? Qual o propósito de Lucimara? E ajude a lidar com todos os problemas que surgem de estar vivo, quer seja no trabalho, na família, enfim, é a base da minha vida. Muito bom. Dona Thaís ali quer... Bom dia, Luiz. Bom dia. No meu entendimento, o Espiritismo é um tipo de evolução na compreensão do ser humano, do estado, da vida, da existência, de Deus e do mundo criado por Ele. É como se fosse uma evolução, uma segunda ou terceira etapa do que foi ensinado lá atrás, né? De uma forma mais básica, mais primitiva, vamos dizer assim, pelos 10 mandamentos, depois pela Bíblia que foi montada. Eu acho que é um estágio de evolução, de compreensão, compreensão mais evoluída. Muito bom. Então, olha que coisa maravilhosa. O Espiritismo, para nós, significa coisas diferentes, para pessoas diferentes, mas que todas estão dentro de um grande propósito. Lá a Rosa falou sobre responder às perguntas, os questionamentos pessoais, e o Yuri falou, Uri, né? Desculpa, quase que eu coloco um Y no nome que não tem. O Uri, né, falou sobre um mecanismo, sobre uma coisa, uma das propostas, né, que nos levam à evolução. A dona Thaís também falou dessa ferramenta, a Lucimara, né, colocou como um instrumento de evolução e que faz com que auxilie a gente resolver as questões da vida, né? Então tem um aspecto filosófico, né, dentro de uma filosofia, um caminho a seguir. Então, olha que coisa fantástica, né? Ele é tudo isso para todos nós. Agora, Adenauer tem uma ideia, né, tem um conceito que ele tem também uma capacidade de sintetizar as coisas, e ele, olha o que ele diz aqui, ó, que o Espiritismo é uma doutrina que trata da origem e natureza dos espíritos e as suas relações com o mundo material, né? Porque nós vamos entender, e vamos chegar a essa conclusão mais na frente, que todos somos espíritos, né? Mas com densidades de corpos diferentes, né? Uns encarnados, outros desencarnados, mas todos espíritos. E nessa relação entre encarnados e desencarnados, o Espiritismo vai trazer, né, questões importantes para essa lida, para essa relação. O seu foco absoluto, a sua natureza é o espiritual. É essa essência do ser que nós somos, né? Então, isso está no livro de vocês, no livro que vocês utilizarão. Aliás, eu não posso nem dar spoiler, né? Mas teremos novidades, coisas boas para hoje aí, né? Já foi dado o spoiler? Estou atrasado, né? Mas já sabemos, vamos esperar até o final da aula, porque, né, a gente vai ganhar brinde. E esse Conhecendo o Espiritismo, que é o livro de vocês, né, vai trazer em cada capítulo uma aula. Então, hoje, capítulo 1 do livro, o que é o Espiritismo. Semana que vem, Deus. Outra semana, Espírito. Depois, Evolução. Enfim, fantástico. É um livro que vai virar de cabeceira de vocês, porque a gente vai estudar. E eu até digo o seguinte, ó, leiam antes de vir para cá. Lê o capítulo. Uma sentada, dá para ler o capítulo. Lê o capítulo. Porque quando chegar aqui, você já está, ou já gerou alguma dúvida, alguma questão, né? Ou você já está sabendo aquilo. Na hora que o expositor falar, vocês estão por dentro do que vai ser falado naquela aula. Então, leiam o livro antes de vir, né? Todos vocês que estão aqui terão esse livro. E a oportunidade, você vê, ó, como é que é, né? Quem não veio hoje, ó, perdeu, né? Então, olha que bom estar aqui hoje, né? Quem não veio hoje não vai ter que comprar o livro, né? Perdeu. Bom, vamos lá.
Deixa eu ver se a chefe está aí. Tá não, né? Posso falar para eles? Vou dar de bandeja para vocês. Questão da prova. Vocês sabem que vão fazer prova, né? Sabia ou não? Sabia? Pois é, ó, questão da prova. 18 de abril de 1857. Sabe que data é essa? A data da Constituição do Espiritismo. A partir dessa data, vai cair uma questão na prova dizendo qual data foi constituído o Espiritismo. Todo mundo vai tirar um ponto agora. Estou dando de bandeja. Se a chefe vê eu falando isso, vai pegar para mim. Então, estou contando para vocês. Gravem aí, né? Save the date, né? 18 de abril de 1857, marca o início do Espiritismo. E o que aconteceu nesse dia para ela ser a data que marca o início do Espiritismo? A publicação do primeiro livro, chamado O Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857, e a partir dessa data da publicação do livro é considerado a instituição do Espiritismo. De bandeja essa, ninguém vai perder, né? Bom, o que acontece? O que acontecia? O Espiritismo foi sistematizado a partir de 18 de abril de 1857. A repetição faz a gente gravar para não perder o ponto. Com a publicação do Livro dos Espíritos, numa época de grandes transformações sociais, acontecia vários movimentos, desde o século XVII até o século XX, muita coisa aconteceu e que proporcionou. Do século XIX foi a construção, mas continuaram acontecendo. Então, foram transformações sociais, filosóficas e políticas. Desenvolveu-se em paralelo ao surgimento das ciências, inclusive a psicologia, que estava sendo desenvolvida nessa época, em meio dos novos estudos da mente, que despontavam à época em decorrência do desenvolvimento do magnetismo, do hipnotismo e do próprio espiritismo, que se estudava antes da publicação do livro. Alguns estudiosos, o professor Mesmer já estava estudando sobre o magnetismo, né? Teve um cara chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, nós vamos saber quem é esse cara. E ele, Rivail ou Rivail, eu nunca sei a resposta. Ontem na aula me falaram que é Rivail. Como eu não sei a pronúncia correta em francês, eu vou adotar Rivail, mas, né? Então esse professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele foi o cara. Vamos saber quem foi. Bom, o que acontecia? Século XVII, o poder estava na mão, era chamado poder teocrático, né? Estava na mão da teocracia, ou seja, a religião é que mandava em tudo. E as pessoas não tinham nem condição de decidir, era tudo vindo, né, já pronto, é isso e acabou. E o que acontecia é que éramos, nessa época, obrigados vou falar agora, né, bem popularmente, a comer o reggae deles, né? Porque era isso aí que estava sendo posto e acabou, não podia discutir. Bom, surge um cara chamado René Descartes, e esse foi o primeiro golpe na religião, porque ele já fala assim, ele começou dizendo, olha, penso, logo existo. Sabe o que acontece? Se eu penso e existo, eu tenho que ter o meu poder de decisão e de reagir sobre essa imposição desse poder. Mas não ficou barato e não ficou por aí. Porque o que acontece? Logo em seguida, vem um cara chamado John Locke e traz um movimento chamado iluminismo. E era chamado assim porque ele queria iluminar as mentes que viviam a penumbra dessa imposição, né? Então, as pessoas que eram absolutamente conduzidas, né, eram marionetes ali da religião, começavam a entender que havia um poder em cada uma delas. E o que John Locke trazia nessa época? O uso da razão sobre a fé, para entender e solucionar problemas da sociedade, o conhecimento racional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas, a defesa da liberdade na política, na economia e na escolha da religião, que não era possível, né? Então, olha como é que começa a acontecer. Aí, igualdade de todos diante da lei. Voltaire e Jean-Jacques Rousseau assumem essa tarefa aí também, entram no pacote, no projeto, e o iluminismo vem iluminar as mentes. Não parou.
paulada na religião, né? Mas não parou aí, porque aí no século seguinte, né, início do século XIX, o que acontece? Vem o socialismo marxista. E Karl Marx vai dizer o seguinte: a religião entorpece. A religião é o ópio do povo. O que ele está dizendo? Entorpece. As pessoas entorpecidas ficam ali, seguindo cegamente, né? Então, era preciso acordar. Então, tem origem lá no lançamento do Manifesto Comunista, né, em 28 de fevereiro de 1848, trazia ideias materialistas que se aproximavam das lutas pela liberdade dos trabalhadores, distanciava a religião dogmática, enfim. Não que eu hoje, por exemplo, diga, não, é tudo aí, mas era necessário, tinha que ter essa pitada, porque, né, foi mais um golpe àquele domínio absoluto, né, da teocracia. E ainda não ficou por aí, porque o que acontece? Século XIX, aí vem Comte com o positivismo. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, agora é o experimento científico, porque é a ciência que vai trazer para a gente o que vale, né? O que aponta para uma verdade mais real, porque hoje a gente sabe disso, nem a própria ciência hoje traz uma verdade absoluta. Ela diz assim, olha, isso aqui é o átomo, a menor partícula da matéria, o indivisível. Aí daqui a pouco ele vai dizer, pessoal, tem coisa menor que isso, né? Não é só... Então, mas enfim, ela traz a atualização. E então o positivismo, e a nossa ciência hoje é positivista, ele vai dizer que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. A comprovação através de métodos científicos válidos, né, desconsidera os conhecimentos ligados às crenças e às superstições. Aí vem o declínio da religião e os seus conhecimentos. Então, resumindo, olha que tudo que estava acontecendo naquela época, né? Século após século vieram trazendo oposições àquela poder absoluto do que era feito. Bom, paulada final, Darwin vai de contra, porque nós que somos daquele braço do veio judaico-cristão, todos nós nos submetemos a um mito da criação, que é o mito de Adão e Eva. E nesse mito, Deus manipula e sopra naquele barro informe e cria uma primeira pessoa, Adão. Depois, Adão sozinho ali no paraíso, ele resolve tirar lá uma costela, né, e fazer a Eva, opa, parceira aqui, companheira, que legal, maravilha. Só que os dois, né, peraí, a gente vai ficar aqui nesse negócio aqui, está muito sem graça, né? Vamos lá, cadê? Maçã? Não pode. Não, por que não pode? Comeram a maçã. O que aconteceu? Expulsos do paraíso. A partir daí, né, o que gerou? Foram expulsos, se desligaram. Precisam o quê? Se religar a Deus. Aí o pessoal vai dizer que lá do sânscrito, né, que a religião significa religação. Então, se religar a quem? A Deus. E a gente vem comendo esse reggae, né, achando que a gente tem que se religar a Deus por causa do mito. Aí o que Darwin vem dizer? Nada disso, gente. Não teve negócio de soprar no barro e a gente é descendente de Adão e Eva, não. Evolução das espécies. Então teve lá o ptecantropo, teve o sapiens sapiens, e a evolução das espécies, né, trouxe ao que somos hoje. Então, claro, Darwin não estava ali olhando para a evolução do espírito, mas ele estava pensando ali na parte material dos corpos, né, e que não teve barro soprado, que teve evolução natural, né, e, enfim, outro golpe, né, na religião, naquela ditadura que era posto, né. Então, aí o que ele vai dizer? Que as espécies não existiam da mesma forma ao longo do tempo, elas evoluem durante a evolução, transmitem geneticamente essas mudanças às gerações posteriores. Enfim, não era só aquilo. Bom, tem um autor, o Sir Conan Doyle, em inglês, ele publica um livro que vai falar sobre o espiritismo e ele vai contar uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que nessa época, lá desde do início desses movimentos intelectuais, sociais, lá do século XVII até o século XIX, houve uma invasão organizada de espíritos.
essa invasão tinha, né, como objetivo preparar as pessoas para esse conhecimento, para essas informações. Então, não só através desses movimentos que descolavam as pessoas das questões dogmáticas, né, que traziam o poder para a pessoa, para o espírito, né, dizendo, olha, eu posso, eu penso. Não, a religião entorpece, olha quanta coisa, né, veio sucessivamente, né, fazendo com que o movimento mudasse e empoderasse a pessoa, o espírito. Bom, paralelo a isso, começaram a surgir fenômenos, manifestações. E lá ainda no século XVII, tinha um grupo de pessoas que se denominavam a Fraternidade dos Amigos. E depois eles foram apelidados de quakers, tremedores. Porque naquela época se dizia o seguinte, que somente o sacerdote tinha a capacidade de receber as informações de Deus. Só eles é que podiam, né? O simples mortal, todos nós, não podia. E aí eles estavam dizendo, não é nada disso não, olha aqui, ó, eu me comunico com Deus. E quando eles entravam naquele momento de se comunicar com Deus, eles tremiam, né? Será que tem alguma semelhança com a nossa mediunidade hoje, né? Então eles se comunicavam com Deus. E eles pregavam isso, a possibilidade de estar com o divino. Bom, óbvio, né? Começou na Inglaterra, o que aconteceu? Foram expulsos de lá e foram, né? E eles foram se movimentando até eles chegarem lá numa região e que fundaram a Pensilvânia, né? Então esse movimento foi liderado por um pastor chamado George Fox, século XVII. Bom, século XIX começou a acontecer isso. Eu imagino que muitos outros movimentos, porque eu trago ali 3 pontos que foram muito marcantes, né? E aí no século XIX lá em 1848, o que começou a acontecer? Tinha uma família nos Estados Unidos, lá num condado chamado Hydesville, uma família que morava numa casinha simples, uma família religiosa e tal, né? aquela família ortodoxa americana, né? Aquela religião, né? Deles, da forma deles, e começou a acontecer uma coisa, a parede da casa emitia uns ruídos, umas pancadas. E aí as filhas, a Margaret, a Kate, começaram a observar que havia um padrão diferente ali. Aquelas pancadas tinham um ritmo, tinha algo diferente. As meninas danadinhas entabularam o seguinte, ela perguntava para a parede assim, senhor pé rachado, se a resposta for sim, uma pancada, se a resposta for não, 2 pancadas. E elas faziam perguntas para a parede, e a parede respondia dando pancada. E o mais incrível é que as respostas eram inteligentes, eram verdadeiras. E aí aquilo começou a tomar um volume, né? E elas foram também elaborando e melhorando a capacidade de comunicação com as pancadas. E elaboraram uma forma de que a complexidade das respostas fosse melhor. E aí sabe o que aconteceu? A parede respondeu para elas que se tratava de uma pessoa chamada Charles Rosnan. E que esse Charles Rosnan era um vendedor ambulante, era um mascate. E ele havia passado por aquela região um tempo atrás e, na tentativa de um assalto, de roubarem as mercadorias dele, né, porque ele trazia muita coisa interessante, na tentativa de roubar, assassinaram ele. E aí sepultaram ele naquele lugar. E ele estava agora encontrando um canal de comunicação, as meninas, né? Olha a mediunidade aí de novo, né? Aí, encontrando esse canal de comunicação, ele estava ali colocando a situação dele, né? Olha, pô, sou eu. Aí as meninas falaram para o pai, para a mãe, né? E o pai, imagina, a família religiosa, ortodoxa, americana, olha, isso vai dar ruim, não vamos falar esse negócio não, que vão internar vocês. Vocês vão parar no hospital, para dizer que são loucas. Então vamos parar com isso, abafa o caso, porque isso não vai dar bom não. Aí as meninas, né, tolhidas ali, mas continuaram lá na comunicação e tal. E aí, olha, quer saber de uma coisa? Tá bom, vocês querem, né? Vamos procurar. Aí chamaram, escavucaram a casa toda, para tudo quanto é lado, escavucaram aqui, ali, quintal, virou, né, uma cratera para todo lado. Nada, não encontraram nada. Está vendo que, olha o que eu te falei, é melhor não mexer com isso, deixa isso para lá. Pronto, aí as meninas, né, não satisfeitas, mas deixaram para lá. Só que o que aconteceu é que anos mais tarde, uma estrada ia passar por ali.
E aí precisaram realmente demolir a casa. E quando demoliram a casa, encontraram uma ossada emparedada. Tinha sido emparedado, né, o corpo do mascate. E aí, naquela época, teste de arcada dentária, talvez, né, hoje seria DNA, mas naquela época, arcada dentária, comprovaram que aquela ossada pertencia a uma pessoa chamada Charles Rosner, tido como desaparecido. É como ele estava lá. Então, encontraram Charles Rosner, né? Estava lá. As meninas tinham razão. Olha que trouxeram a veracidade da sua experiência dentro de uma modalidade da mediunidade, que é a tipologia, né? Vamos, ao longo da nossa jornada, ouvir sobre isso. Bom, isso 1848. Não muito distante, e a gente está falando dos Estados Unidos, né? Aí, não muito distante, 1853, o que aconteceu? Paris, na França. Começou a acontecer uma brincadeira, era tido como brincadeira. Eram reuniões que enchiam os salões, né, da França, que eles chamaram de mesas girantes, reuniões das mesas girantes. Como é que acontecia isso? Nessa época já estava tudo mais elaborado e tal. Como é que eles faziam? Montavam um palco, colocavam ali as respostas sim e não, os algarismos de 0 a 9, o alfabeto, e umas pessoas ficavam ao redor de uma mesa, que normalmente era uma mesinha de 3 pés, aquela uma mesinha, né, mais simplesinha, né? E o que acontecia? A plateia fazia perguntas, e eram, na maioria, perguntas frívolas, né? Aquelas perguntas sem nenhum teor muito importante, né? Nada muito rebuscado, né? Mas, enfim, faziam perguntas e a mesa respondia de forma inteligente, ou seja, a mesa ia saracoteando ali por cima daquelas palavras, né, das respostas, se era sim ou se era não, ou entabulava, formava palavras, né, porque tinha o alfabeto ali, tinha números para responder, e as respostas eram inteligentes. E aquilo foi chamando a atenção das pessoas, né? E foi se alastrando também. O negócio estava começando a tomar conta, já não era mais só os salões de Paris, agora já estava invadindo a Europa, chegando a outros lugares, né? E aí, uma pessoa, um estudioso, curioso sobre aquilo, resolveu convidar um professor que era o tal do Hippolyte Léon Denisard Rivail, porque esse era um professor conceituado, né? Era um cara que já tinha vários trabalhos publicados da língua francesa, trabalhos sobre a aritmética, era um discípulo de Pestalozzi, né? Da escola pestalozziana. Não, vou chamar porque eu quero sua opinião, vamos lá, você vai olhar esse negócio. E aí o professor Rivail foi. Quando chegou lá, a primeira coisa que ele falou, isso é um truque. Tem algum engodo aí, a gente vai descobrir qual é esse engodo, porque mesas não têm nervos, não pode dar respostas inteligentes. Há que haver algo inteligente por trás disso. E ele, quando terminou o show, né, a apresentação, ele foi lá, cutucou tudo, olhou nas mesas lá, esperava, imagino, encontrar uma cordinha de nylon, né, uma coisa ali que fizesse a mesa. Não encontrou nada. Mas ele, não satisfeito, falou, tem um engano aí, estão enganando alguém e eu não vou me meter nisso não. Largou para lá. Só que o negócio não parou. Continuou alastrando, e aí pronto, agora já tomava toda a Europa e já estava migrando. Veio para o Brasil, teve reunião de mesa girante aqui, outros lugares, e espalhando no mundo. E ele falou, não, então, peraí, esse negócio está durando tanto tempo, não desmascararam ainda esses impostores, então é porque deve ter alguma coisa aí a mais nesse negócio. Vamos olhar isso de novo. Nessa segunda tentativa, ele foi com outro olhar, mas ele pensou assim, bom, então vamos criar um critério científico para que a gente consiga ver se isso aí é verdade ou não. E aí o que ele fez? Ele criou grupos de perguntas e ele entregava essas perguntas, por exemplo, 10 perguntas para aquele grupo ali. Pegava as mesmas 10 perguntas e entregava para um outro grupo de pessoas que eram absolutamente desconhecidas, não se conheciam. E ele foi fazendo isso, entregando para grupos distintos. Bom, depois ele recolhia
as respostas. E quando ele recolhia, ele foi observando que a maioria delas era absolutamente igual. Então, as respostas que eram obtidas em grupos distintos eram iguais. Bom, encontrava uma ou outra que tinha uma certa diferença. Não destoava totalmente, mas havia uma diferença. Sabe o que ele fazia? Refutava. Não, pequena diferença não aceito, tem que ser absolutamente igual. Bom, nesse ínterim, ele foi começando a ser intuído, foi começando a ser mostrado para ele, que havia de fato uma inteligência por trás disso, porque a afirmação dele, há que haver algo inteligente por trás, e de fato havia. O que era a inteligência por trás disso? O Espírito. E aí, esse Espírito se revela e se identifica chamando a si próprio de o Espírito da Verdade. Que aí, parênteses necessário, eu confesso a vocês que no meu entendimento não era o Espírito, eram os Espíritos, porque havia uma pleiade, uma comunidade de Espíritos envolvidos nesse processo. E quando a gente lê hoje o livro dos Espíritos, você vai olhar lá que tinham vários padres, tinham frades, tinham pessoas de outras filosofias religiosas, filósofos, você encontra uma diversidade de espíritos, dos quais se denominavam ali o Espírito da Verdade. Bom, isso aconteceu de tal forma e com tal rigor na sua seleção das perguntas e respostas, que ele então falou, olha, agora eu tenho material, ele colecionou tanta coisa, agora eu tenho material para publicar um livro. Só que eu não posso fazer isso, porque se eu colocar meu nome nesse negócio vai dar ruim. Eu tenho lá trabalhos de matemática, trabalhos de língua francesa, se eu fizer isso eu vou cair na descrença. Aí, sabiamente, os próprios espíritos disseram para ele, olha, então, professor, faz o seguinte, teve uma encarnação que você foi um sacerdote druida, e nessa época o seu nome era Allan Kardec. Então, use esse codinome. Aí, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail se codinomiza Allan Kardec e publica o primeiro livro chamado O Livro dos Espíritos. E por que o Livro dos Espíritos? Não era dele. As respostas eram dos Espíritos. Então, o nome é apropriado ao que o livro se propõe a responder. Então, em 18 de abril de... Todo mundo vai tirar o ponto nessa... Estou gostando. Deixa eu ver, a chefe chegou não. Posso falar que eu entreguei para vocês, de mão beijada essa resposta. 18 de abril de 1857, Allan Kardec, codinome do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, publica o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. E esse também, essa data, marca o início do Espiritismo. Então, olha que coisa, olha como é que houve uma cadência, houve um desenrolar de fatos, de acontecimentos, de fenômenos que ocorreram, que culminasse nesse momento. E aí, poderiam vocês perguntar, mas por que foi na França? Por que não foi aqui no Brasil? Eu acho que podia ser em Xique-Xique, eu gosto muito de lá. Por que não foi? Porque naquela época a gente está falando do berço cultural do mundo. Quem tinha grana e queria educar os seus filhos em algum lugar, mandava para a França. Era, de fato, o berço, era lá que precisava ter esse alicerce, não só cultural, intelectual, para que a coisa acontecesse. Por exemplo, o Brasil participou disso, porque respondeu perguntas nessas reuniões de mesas girantes, perguntas vieram para cá, e foram respondidas e postas no plano. Mas, por exemplo, o nosso índice de analfabetismo imenso, era muito grande. Hoje ainda existe um valor, graças a Deus está diminuindo muito, gradativamente, mas ainda é grande. Então, precisava ser num lugar que pudesse dar esse apoio, esse amparo intelectual e cultural também. Então, aconteceu lá. Bom, curiosidades à parte, recentemente, o Adenauer fez uma declaração. Ele falou assim, olha, o Espiritismo se tornou uma religião brasileira. Por quê? Ele nasceu lá na França, lá em Lyon, mas hoje
a gente tem muito... Aqui em Salvador, a gente tem muito mais casas espíritas do que tem lá na França. Bom, tem um porquê disso, a gente vai discutir sobre isso daqui a pouco, vamos falar sobre isso. Mas nesse momento eu quero saber o seguinte, até aqui, está tudo bem? Dúvidas, né? Algumas colocações, nada, está tudo certo? Olha lá que vocês estão respondendo, hein? Quando a prova chegar, depois vai, não, mas isso aqui, fiquei na dúvida, né? Quando a prova chegar, não tem mais jeito, né? Então, pronto. Então, vamos agora, então, só ratificar o que a gente já falou. Olha lá, 31 de março de 1948, em Hadesville, o fenômeno das pancadas na parede, né? Acontecia, as meninas... Opa, por que passou direto aqui? Esse negócio está obsediado. É aqui, rapaz. Volta aí. Aí, pronto. Tem obsessão, sabia que o obsessor vem aqui, passa os slides todos aqui. Calma lá, rapaz. A gente não está nem falando de mediunidade ainda. Então, olha, as mesas girantes, 1950, um fenômeno, né, que chegaram à Europa, Paris, assistia atônita uma série de fenômenos, né, nos salões lá de Paris e tal. Falamos sobre isso, semelhante ao que acontecia lá com as irmãs Fox. Aí aqui, ó, olha a mesinha lá, ó, as pessoas ficavam em volta, essa aqui está flutuando, olha o pezinho dela aqui onde está, ó, né? Mesa flutuando ali. E era mais ou menos assim que acontecia, né? E foi importante, né? Houve uma importância em cada um desses fenômenos, porque, né, chamou a atenção devido à sua repercussão, né, o que tornou quase uma moda lá, chamou a atenção de pesquisadores, dando mais ênfase aos fenômenos, né? O próprio professor Hipólito, né, foi convidado porque o negócio estava chamando a atenção demais. Olha, vamos lá olhar isso, né? Vamos ver o que está acontecendo ali, porque alguma coisa está acontecendo ali, né? Então, contribuiu para o trabalho da codificação de Allan Kardec, cuja curiosidade foi atraída pelo interesse do estudo do magnetismo, que já havia antes, né? Tinha o professor Mesmer, que já estava estudando o magnetismo, né? E hoje, base das nossas transmissões energéticas, do passe, né? Que a gente vê ali na câmara de passe, né? A base está nesse estudo do magnetismo, né? Então, como falei, o Sir Arthur Conan Doyle vai dizer que houve uma invasão organizada de espíritos, e assim foi definido estes fenômenos na fase inicial do espiritismo. Essa definição foi feita pelo escritor inglês Arthur Conan Doyle, né? E de fato, né, tinha que ter algo, né, maior orquestrando isso, para que o desencadeamento fosse dessa forma e que pudesse culminar com a codificação ou com a construção dessa doutrina maravilhosa, né? Então, foi dessa forma que aconteceu. Bom, e esse cara sou eu? Não, esse cara não sou eu. Mas quem foi Allan Kardec? Já sabemos agora, né? O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu na França em 3 de outubro de 1804, estudou na Suíça, né? Educação fantástica, discípulo de Pestalozzi. Aos 21 anos, fundou uma escola em Paris. Eu, aos 21 anos, estava pensando na balada. Kardec estava pensando em montar uma escola. Só uma pequena diferença, né? Pequena diferença, né? Então, olha como é que ele era o cara. E aí, ó, casou-se com Amélie Gabrielle Boudet, que tem uma participação fundamental, porque em vários momentos o tal professor Hippolyte Léon Denisard Rivail amarelou, queria desistir do negócio, e ela estava ali o tempo todo. Não, senhor, não vai desistir. Não, tem... Também, de novo, deixa eu ver se a chefe não está aí, porque é chefe 2 vezes, né? Esposa e chefe aqui. Quando a mulher fala, é isso aqui, você obedece, porque senão dá ruim também, né? E ela estava lá o tempo todo falando, ó, segura a barra, porque você vai conseguir fazer, porque você é o cara, Roberto Carlos vai cantar isso lá na frente, você vai ver como é que é o negócio. Resumindo, ela segurou a barra mesmo, né? E foi importante essa participação dela, porque senão talvez ele tivesse amarelado. Ele chegou a falar para os espíritos, e se eu desistir? Ele falou, nós vamos arrumar outro para fazer no seu lugar, né? Mas você é capaz, você foi escolhido porque você é capaz, né? E a esposa esteve ali presente, sustentando isso, né? Aí, em 1855, foi o início das observações. Ele começou a fazer os experimentos, né? E as suas observações, até que ele conseguiu colecionar material suficiente para, em 1857, ele editar o primeiro livro, né? O Livro dos Espíritos. Bom, esse negócio está obsediado, definitivamente está obsediado.
Olha só, quanta spoiler eu estou dando para vocês aqui, porque o negócio está passando direto. Olha só. Bom, como aconteceu isso? Primeiro, né, ele adotou um método pestalozziano. Por quê? As perguntas que são feitas aos espíritos superiores, através de diferentes médios, que não se conheciam, é importante saber isso, né, sobre as mesmas questões. Quando coincidia, Kardec as considerava dignas, quando não, refutava, né, usou o mesmo trajeto de pesquisas científicas, observava, comparava, analisava sistematicamente e então concluía. E aí ele traz uma coisa interessante, que aliás é uma dúvida que a gente tira até hoje, né? O espiritismo é uma ciência de observação e não de imaginação, porque muitas pessoas acham, né, isso faz parte da imaginação daquelas pessoas. Não, ciência de observação e não de imaginação. Olha só de novo a deixa da prova. Em 18 de abril de 1857, publica o livro com o pseudônimo Allan Kardec, sugerido pelos espíritos o seu nome de uma encarnação da qual ele foi um sacerdote druida. Então, esses slides só estão ratificando aquilo que a gente já falou, né, e que vocês já sabem. Bom, agora sim, então, a sua obra. Como é que aconteceu? Depois da publicação do primeiro livro, do Livro dos Espíritos, ele pegou gosto do negócio, né? Aí ele falou, puxa, essa coisa é realmente interessante. E ao longo dessa trajetória da constituição do primeiro livro, o contato dele com a mediunidade foi se apurando, né? Foi se depurando, né? E aí, ele logo em seguida, então, 1857, ele publica o Livro dos Espíritos, e aí, 1861, ele faz o que ainda é para hoje um manual para os médiuns, né? Deixa eu até fazer um parênteses necessário aqui. Quem aqui é médium? Levanta o braço. Posso dar uma notícia bombástica para vocês? Sabe quem não levantou o braço? Você é médium também. Então, entendam, né? E a gente vai ter 2 aulas que vai tratar sobre isso, né? Sobre médiuns e mediunidade, que a mediunidade é uma faculdade inerente ao espírito. Alguém aqui não é espírito? Não, né? Então, se é espírito, é médium. Agora, essa mediunidade, ela tem uma intensidade. Ela começa de um ponto muito sutil, né? Aquela mediunidade que está ali no âmbito da intuição, né? Da inspiração, e ela vai caminhar até um outro patamar, que é um patamar da aparência, da ostensividade, como é chamado, né? Então é aquela que o fenômeno é evidente, é aparente, a gente percebe, está acontecendo ali, né? Então ela vai ter essa graduação, mas ninguém aqui não é médium, todo mundo é médium, né? Então esse livro ainda é hoje o nosso manual, é o manual do médium, está lá no Livro dos Médiuns. Claro que a gente tem obras complementares maravilhosas, mas a base está ali. E aí, depois, ele ainda não satisfeito, não, a gente precisa avançar com isso, que ele faz o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí tem sempre uma pergunta, eu respondo essa pergunta sempre. As pessoas falam assim, o Espiritismo é mitidinho mesmo, né? Por que inventou um Evangelho só para vocês? Eu falo, bobão, vai estudar para você ver. Não é um Evangelho só para a gente, não, é o mesmo Evangelho lá, só que há uma interpretação à luz do Espiritismo. Imagina o seguinte, você vai numa igreja evangélica e você pega lá um pastor que ele vai fazer o culto dele baseado no Evangelho de Lucas. Ele vai colocar tudo que ocorreu ali, claro, com a grandeza da doutrina dele, à luz do protestantismo, né? Aí você vai numa igreja católica e você pega lá um padre, e o padre vai falar do mesmo Evangelho, do Evangelho de Lucas. Ele vai fazer a homilia dele à luz do catolicismo, né? Mas ele está falando da mesma coisa, mas ele está trazendo as questões, né, que iluminam aquele evangelho segundo a doutrina dele. Por que não Kardec fazer a mesma coisa, né? Ele trouxe lá os evangelhos à luz do Espiritismo, então ele faz comentários, mastiga para a gente ali, a coisa está preparadinha. Aliás, é um livro delicioso de se ler, né? Tem
claro, né, questões também que a gente precisa contextualizar, que a gente precisa atualizar, mas é um livro delicioso, né? E não é um evangelho dos mitidinhos do espiritismo que criaram, né, como é falado aí. É o mesmo evangelho. Bom, aí ele avança mais ainda. E o que ele faz? Ele cria lá, 1865, o céu e o inferno. Pois não. Bom dia. Bom dia. Me chamo Carol. Tudo bom, Carol? Tudo bem. Mais atrás você falou sobre... falando sobre o livro dos Espíritos, que existe misoginia. E eu também já ouvi falar sobre Allan Kardec ser racista. Já ouvi algumas pessoas com quem eu converso levantando essa questão, só que eu não fui apurar. Isso, eu já vi alguns vídeos no YouTube, mas não apurei a fonte, se é uma fonte confiável e tal. E também não sei de onde sai isso. Eu sei a história dele ter feito tudo isso aí, e tudo isso ser muito importante. Você considera que a Bíblia é um livro importante? É sagrado? É, né? Se eu falar para você que não sei se você vai acreditar em mim agora, que na Bíblia está dizendo que a mulher adúltera tem que ser apedrejada, morta. Você concorda com isso? Está na Bíblia. É um livro. Você acabou de me falar que é um livro sagrado. A época era essa. Era isso que podia ser. Para mim isso é misógino. Por que a mulher adúltera? E o homem adúltero? Não, podia. Desde que a mulher não fosse casada. Ele podia ter 5, 10. Então, isso tem sim um estruturalismo que deve ser abolido. A gente não vai poder mudar o livro. Então, o livro dos Espíritos foi escrito no século XIX, onde o paternalismo, né, a estrutura da sociedade era dessa forma. Então, você vai encontrar, sim, estruturas ali que a gente precisa, eu venho falando, né, desde o início, que a gente vai precisar desconstruir algumas coisas, né, desconstruir, atualizar, né, essa linguagem. Porque você vai encontrar, sim, não importa a sua fonte, mas de verdade está ali. Agora, está ali porque era o que era na época. Não era como era a vida, né? O raciocínio que eu fiz, no sentido, todos somos espíritos e estamos no caminho da Sim. luz, da evolução espiritual, e Allan Kardec também era, e também estava encarnado, também estava no caminho. E ele colocou o melhor dele, mas o melhor dele hoje a gente tem que filtrar algumas coisas. Isso, foi o raciocínio meu que Perfeito. eu fiz, foi isso. É isso aí. Então, independente da fonte, é isso mesmo, mas a gente hoje precisa atualizar, porque sabe que naquela época é o que se fazia, né? Aqui, ó, tem 2 mãos levantadas aqui. O Uri eu já gravei, agora Lucimara eu vou gravar em breve. Pegando o gancho de Carol, minha filha é adolescente, hoje ela tem 24 anos, ela me fez uma pergunta. Porque jovens são questionadores, isso faz parte. E ela questionou para mim, justamente por isso, que foi muito divulgado durante um tempo, e ela disse, minha mãe não tinha outra pessoa para fazer o espiritismo? Será que isso não foi uma coisa falha? Aí eu parei, refleti, eu disse, mãe, que eu chamo minha filha de mãe, mãe, se tivesse sido outra pessoa, talvez ele não tivesse a preparação necessária para terminar essa tarefa, independente das imperfeições. Muito provavelmente repetiria as mesmas questões. Exatamente. A gente não era tem uma questão dele, era uma questão da época, da sociedade daquela época, né? E como você bem trouxe para a gente, historicamente, foi na Europa. Ele é branco, privilegiado, tinha acesso às informações. Pode ser ouvido, porque exatamente, se fosse então talvez não fosse. Não era uma coisa dele ser para ele, aquela era a realidade dele. E isso me fez refletir e eu parei de questionar outra pessoa. Porque muitas vezes a gente questiona, mas aquela pessoa é assim. Eu não estou falando de ser certo ou errado. Eu estou falando que cada um dá o melhor que pode. Ele podia, independente do que ele pensasse ou fizesse, terminar aquela tarefa que é grandiosa e que, de uma certa forma, nos trouxe aqui hoje. Muito bem. Pois é. Tenho dito. Vamos lá, Uri.
Vamos lá de novo. São duas coisas bem rápidas Sim. que eu tenho dúvida. Allan Kardec criou o Livro dos Espíritos e nessa época, antes de criar o livro, a palavra espírito, em outra linguagem, significava o quê? O que significava para outras pessoas espírito? Eram coisas já tinham um significado ou ele deu um significado e encunhou outras palavras? Porque era um espectro, era algo não tangível, talvez uma essência que não existisse. Se a gente vai beber em outras fontes, né, existem uma infinidade. O Espiritismo é um jovem, 169 anos, né? 18 de abril de 1857 até 2026, são 169 anos. Isso significa ser uma filosofia religiosa jovem. Mas a gente pode beber em outras fontes, milenares. Se a gente vai pesquisar lá no hinduísmo, se a gente vai pesquisar no budismo, que são outras filosofias reencarnacionistas, que já tinham essa essência que Kardec deu o sentido, né, de espírito e criou outras palavras como médium, né, como espiritismo. Essa palavra, espiritismo, foi criada por Kardec para definir a sua nova doutrina colocada. Então, claro que já existiu o espírito, né, mas a palavra espírito tinha uma outra definição, como um espectro, como algo não tangível apenas. Kardec vai dizer, não, isso é o que somos, é a nossa essência principal. Né? Utilizamos corpos, e a gente vai ter a terceira aula, não perca, agora vou... Né? Não perca a terceira aula, porque a terceira aula vai falar espíritos. A gente vai estudar sobre o perispírito, vai estudar sobre a criação do espírito, né? Criação por Deus, como princípio espiritual, a sua evolução. E aí, talvez essa resposta sobre o que era espírito antes de Kardec e o que é hoje. Não mudou, somos o que somos. Mas só a palavra, né? Que deu um cunho diferente. A outra questão é bem rápida também. Eu queria saber sua opinião e também o que quer dizer. A pessoa, Allan Kardec, cria o espiritismo ou descobre o espiritismo? Você vê que eu usei já duas palavras para isso. Eu usei codificou, eu usei... qual foi a outra que eu usei? Já não sei mais. Construiu, acho que eu falei isso. Bom, na verdade, as coisas já existiam. Os fenômenos já existiam. De novo, eu falei agora da Bíblia aqui, né? Se você pegar a Bíblia, ela está recheada de fenômenos que hoje nós chamaríamos de espíritas. Transfiguração, reencarnação, tem uma infinidade de fenômenos que já estavam, porque ele não inventou nada novo. Ele pegou informações que já existiam e compilou, construiu uma ideia filosófica baseado naquilo que já existia. Então, ele não inventou nada novo. Portanto, o próprio espírito ele não inventou, ele só deu um significado. Né? Olha, é isso aqui, é a nossa essência. Né? Não é mais o algo abstrato, um espectro, ou algo que para e perambula, né, no universo. Somos nós. Então, essa é a definição. Oi. Desculpa, tem um microfone Aqui. lá atrás. Só deixa... Luiz, bom Pois dia, não. tudo bem? Tudo Somente ótimo. acompanhando um pouco o que Carol trouxe, né, a respeito dessas pautas que são tão importantes, urgentes, acredito que hoje o movimento espírita ele precisa caminhar de acordo com as demandas Perfeito. do Estamos momento, nesse esforço. né, que são urgentes. E o senhor citou a questão da Bíblia. Pronto, agora acabou a amizade. Agora acabou a amizade. Destruiu o facilitador. O senhor, agora não. Você, pô. pelo amor de Deus. Você, desculpe, é o costume. Você citou, né, essas questões que estão lá arraigadas, principalmente no Antigo Testamento, né? As questões muito ainda arraigadas, a misoginia, o próprio racismo, a ideia de que uma raça ela tem uma Superior à supremacia outra, em pois é. detrimento de outra. E obviamente, né, que nesse momento do iluminismo isso ainda não tinha sido rompido, essa questão de uma raça por outra. Perfeitamente. Mas nós estamos vivendo agora outro momento, né? Momento, inclusive, de descolonizar o que foi colonizado por um processo histórico que a gente conhece bem. Então, eu acho que o chamamento é esse, é que o movimento espírita ele possa
trazer à luz a codificação, trazer os livros de Kardec, mas também possa caminhar para romper. Desculpa, eu esqueci seu nome. Você falou. Jéssica. Jéssica. Para romper uma cultura que ela está arraigada na nossa sociedade, né? Estruturada, exatamente. E isso, de algum modo, também vai influenciar neste pensamento, né? Então, Jéssica, foi perfeito o que você falou. É parte da nossa missão. A ULI, a Universidade Livre do Espírito, ela é regida por um self. O self significa uma ordenação. São várias diretrizes que compõem isso, né? Vocês, quem esteve aí no sábado, o Adenauer falou um pouco sobre isso, né? Sobre esse self. E dentro desse self, que ordena a ULI, né? A direção da ULI, está essa desconstrução, está essa atualização. Não só a atualização de linguagem, mas o Espiritismo deve caminhar com isso, porque a gente não pode apagar o que foi escrito lá. Eu não vou apagar o que está escrito na Bíblia. Você ressaltou aí o Antigo Testamento. O Espiritismo não se importa com... Você vê que no nosso Evangelho, você tem o Novo Testamento, são os Evangelhos só. O Antigo Testamento, para a gente, é história, é um livro de história ali, né? E o que acontece é que a gente não pode reescrever aquilo, não pode apagar. Está dessa forma, né? O próprio Livro dos Espíritos, a gente não pode apagar ele, está escrito lá, mas a gente pode atualizar isso, trazer essa linguagem para hoje. Hoje a gente tem as questões de gênero, né, de cor da pele, né? Então tem tanta coisa que a gente pode atualizar e a gente deve fazer isso. Garanto para vocês, a ULI está nessa missão. A gente vai errar em algum momento, porque algumas vezes escapa até alguma coisa assim, mas entendam que a gente está nesse empenho de fazer essa atualização. E continuar, sabe por quê? Porque o próprio Kardec, ele falou o seguinte, a obra não está pronta. A obra não está fechada. E ela vai avançar de acordo com o avançar da humanidade, né? Conforme o avançar da ciência, a gente vai avançar a nossa obra. Então faz parte a gente trazer isso para a nossa realidade hoje. A nossa realidade hoje é esse entendimento. Então, né, todas essas questões que estão borbulhando aí agora na atualidade e que são absolutamente importantes, precisam ser trazidas também dentro desse conceito, né? Se outras filosofias não estão pensando assim, também não é problema nosso. A gente tem que olhar para o que a gente está fazendo, para a causa que a gente está abraçando. Essa já está abraçada. Pois não. Bom dia. Bom dia. Eu acho que o Espiritismo ele atravessa tudo isso de uma forma bem coerente. Quando você estuda a reencarnação, quando você estuda que você já teve milhões de vidas, mais de 1000 vidas, e aí você compreende que você nasce homem e nasce mulher, e que você nasce em diversos continentes, de diversas cores. Então o Espiritismo é isso, ensina a você que se hoje você é um homem, você deve ajudar a mulher a ser mulher, e que se você é mulher, deve ajudar o homem a ser homem, porque não é fácil nem ser mulher, nem ser homem. É a nossa experiência desse momento, é a nossa evolução. E as nossas cores também. Somos de diversas cores, diversos países, diversas culturas, cada um no seu caminhar, na sua evolução. O Espiritismo veio para isso, para ajudar a gente a entender que quem hoje é homem, amanhã pode ser mulher. E quem é mulher hoje, amanhã pode ser homem. Isso é a reencarnação. O espírito não tem sexo. E queria só lembrar que no início do Evangelho, segundo o Espiritismo, eles falam muito de Aristóteles, Platão, Sócrates. E na época deles, existiam muitos escravos e que não eram negros. Eram pessoas que eram escravizadas das tribos, das guerras que perdiam a guerra, né? Eles eram escravizados por isso. Naquele tempo, o escravo era comum, fazia parte da casa. Era tido como coisa, como uma mobília. Sócrates, Platão e Aristóteles tiveram escravos, e nem por isso a teoria dele.
os estudos filosóficos dele vão ser menor ou maior, porque eles tinham escravos. Muito obrigado, Maria. Mas eu vou pedir agora o seguinte, ó. É porque algumas aulas acontece um fenômeno fantástico, sabe o quê? Abre um portal e a gente entra nesse portal e sai absolutamente do nosso tema. Eu vou pedir o seguinte, vamos voltar para o que é o Espiritismo, ainda que absolutamente pertinente tudo que a gente está falando, né? E nós trataremos disso. Eu garanto que eu hoje estou aqui, vou estar com você em muitas aulas, mas não serei só eu facilitador de vocês, mas todos os facilitadores que estão aqui estão empenhados nessa atualização, nessa contextualização, né, abraçando essa causa. Então, não se preocupem com isso, porque é algo que estaremos fazendo. Mas eu vou pedir para que a gente volte para o nosso tema, porque senão a gente foge do propósito e perde o tempo valioso, porque daqui a pouquinho tem que entregar a aula, né? Quando esse pessoal começa a chegar aqui para o lado, aqui, ó, aí eu tenho que entregar aqui que acabou. Então, Luiz, dentro do que o Uri perguntou, espírito já não vem da própria Bíblia? Na Bíblia fala um monte de espírito, não vem disso já? Tem. Thaís, vou pedir para você não ficar ansiosa, não. Mas daqui a 2 semanas eu volto. Daqui a 2 semanas eu volto para falar tudo de espírito, que vai ser a aula 3. Aí a gente vai falar tudo de espírito. De onde veio, para onde vai, do que se alimenta. Né? A gente vai descobrir que Deus nem cria o espírito como ele é, sabia? Olha só. Nessa aula a gente vai saber tudo sobre isso. Bom, continuando ainda na obra de Kardec, então, ele 1865, vai falar do céu e inferno, que ele vai trazer uma infinidade de coisas, e por fim, 1968, ele traz a Gênese. Causa a mim, né, uma coisa interessante, porque quando fala Gênesis, parece ser o início de tudo, né? Foi justamente o último livro que ele publicou, né? Mas ele vai falar da criação, da obra de Deus e tal, então é fantástico. E aí, olha que outra coisa curiosa, Kardec codificou, construiu, né? Organizou, acho que foi isso que eu usei da outra vez, organizou. Ele organizou as informações, né, na construção do primeiro livro, e que dá início a uma doutrina, que é o Espiritismo, né? E não se tornou espírita, porque ele era um religioso, né? Até ortodoxo, mas sabe o que aconteceu? Desencarnou no trabalho, né? O cara desencarna, e aí o que acontece? Já havia sido montada uma sociedade, né? Toda uma estrutura organizada em prol dos estudos, porque ele dizia o seguinte, a obra não está conclusa, a gente precisa continuar atualizando isso, né? E aí pegaram lá os seus alfarrápios, né? Os seus apontamentos, ele tinha muita coisa escrita que estava perdida em casa, e construíram um outro livro chamado Obras Póstumas. E ainda sobrou material para escrever um outro livro chamado O que é o Espiritismo, que é o nosso tema aqui, né? Que é um livrinho fantástico, pequenininho esse livro, mas é um livro fantástico também. Parou aí? Não, porque o que vieram, essa organização, né, que já estruturada na França, né, começou a publicar mensalmente revistas que foram chamadas das revistas espíritas, que eram revistas de cunho, de estudo psicológico e espiritual. Olha que você vê, naquela época já se estava associando, o que muito tempo depois as pessoas tentaram dissociar. Aqui, uma vez, parênteses necessário de novo, uma vez eu perguntei isso para o Adenal, eu falei, Adenal, quem começou com esse negócio de juntar a psicologia ao espiritismo? Foi você? Ele falou, não, eu ouvi isso, mas eu achei que era importante todo. Eu falei, porque eu acho que é fundamental, nunca devia ter se separado, porque se a psicologia é o estudo da mente, né? E como é que a gente dissocia a mente do ser que nós somos, né? Aliás, a gente vai descobrir na terceira aula, outro spoiler, olha, pergunta de prova também, a gente vai descobrir que a mente está onde? No perispírito. Então, como é que a gente dissocia essas informações? Elas são complementares, né? Então, trazer a psicologia para uma melhor leitura para o espiritismo é fantástico. A ULI vai fazer isso, vocês vão encontrar muito conteúdo filosófico, mas psicológico também, né, dentro da nossa trajetória, né? Então, mas lá nas revistas espíritas já estava lá, que eram estudos psicológicos e espirituais. E elas foram publicadas durante muito tempo, né? Até que parou, mas hoje ainda são uma fonte importante de consulta, né? O início dela, 1858, né, a primeira publicação. Bom, agora vamos para essa questão.
Eu falei para vocês, aquele último ponto lá que a gente falou do nosso desafio dessa manhã, que o Espiritismo foi construído em cima de 3 pilares, né? O pilar da ciência, da filosofia e da religião. Bom, eu contei para vocês também que há um mito da criação, um mito que todos nós que viemos desse braço judaico-cristão, estamos submetidos, que é o mito de Adão e Eva. Porque conta na história, né, do criacionismo que Adão foi construído do barro informe, soprado por Deus, que lhe deu a vida, e que depois ele tira lá a costela de Adão e faz, né, a Eva, e que os dois passam a experimentar a vida no paraíso, até que um dia, né, ousaram, né, e desafiaram essa questão, comendo o fruto proibido, portanto foram expulsos do paraíso. A partir daí, começa o desejo da religação, da sua ligação com Deus novamente, porque foram expulsos, né? Precisavam se religar. Aí daí a ideia de que religião se trata de religação, como propõe a base da palavra, né, que vem lá do sânscrito, religare, né? Então, que essa é a religião. Bom, então agora vamos pensar. Se a gente está falando desse braço judaico-cristão, tá bom, serve. Mas e a gente falar no budismo? Imagina que o budismo é uma religião que nem Deus tem, né? Que religação que tem no budismo? Nenhuma. Então, não serve para o budismo. Opa, então o nosso conceito já não é bom, porque ele não serve para todo mundo. Aí vamos falar agora do hinduísmo. O hinduísmo tem vários deuses, não tem um só, né? E o que tem a religação? Porque lá no hinduísmo cada um torce para o Deus que acha que é melhor, ou que está precisando naquele momento. Esse aqui é o Deus da criação, da construção, eu vou nesse é o do mantenimento. Dependendo do que eu estou precisando, eu vou rezar para um Deus, né, que me favoreça ou que me auxilie naquilo que eu estou precisando. Não tem religação nenhuma, então também não serve para o hinduísmo. Então, enfim, para que a gente tenha um conceito, uma ideia que sirva para todos, o que a religião no Espiritismo traz? Não é a religião, mas a sua religiosidade. Porque é a maneira com que você se coloca diante do divino. É como você se porta diante do divino. E se o Espiritismo faz isso com você, então ele serve como uma religião. Mas pela sua atitude, pela sua postura diante do divino. Então, eis o pilar da religião no Espiritismo. Bom, a filosofia. O que nos propõe a filosofia? Nos propõe a discutirmos aquilo que já foi dito. A não, numa linguagem bem popular, né? A não comer qualquer reggae, né? O cara te fala uma coisa e você toma aquilo como verdade? Alto lá, né? Vamos discutir sobre isso, vamos falar de novo o que já foi falado, vamos escrever de novo o que já foi escrito, vamos questionar. Uma mente filosófica é uma mente questionadora, né? Ele vai querer saber, ele vai querer buscar as bases, vai querer saber a origem daquilo, de que forma isso foi construído, se serve, se está apropriado para isso mesmo. Então, o Espiritismo propõe, dentro da sua estrutura filosófica, esse questionamento, né? Que a gente não aceite tudo simplesmente porque foi dito, né? Vivencie isso, experimente isso, discuta, questione, né? Então, aí está a sua base filosófica. E a sua base científica? Vou contar para vocês que há 29 anos atrás, eu sei que vai ser difícil vocês entenderem agora, porque eu vou falar de uma história de 30 anos. Você, nossa, mas ele parece que tem 18, né? Como é que está contando de 30 anos atrás? Né? Eu sei que vai ser difícil para vocês, mas entendo, eu estou com 60 anos. Há quase 30 atrás, né, eu quando comecei o meu primeiro contato com o Espiritismo foi numa casa espírita lá no Rio. Fui convidado, né, eu já tinha passado pela Umbanda, tinha passado por outras filosofias aí e tal. E aí, quando eu cheguei lá, o palestrante estava contando uma história falando a respeito do codificador. E ele estava dizendo o seguinte, que o próprio Kardec fez uma afirmação dizendo assim: se algum dia alguém em nome do Espiritismo, em qualquer época da humanidade, disser algo que a ciência não comprove,
fique com a ciência. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, opa, aí tem algo que me interessa. Porque eu estava cansado de ouvir dizendo assim, não, só o não sei o que salva, só a minha filosofia que salva. Se você não estiver aqui, você não vai ser salvo, você vai não sei o quê. Quer dizer, de pessoas dizendo que tinham a verdade absoluta. Quando alguém disse, olha, eu não tenho a verdade absoluta, não. Agora, o que eu vou te falar aqui aponta para uma verdade, mas é você que vai ter que caminhar até ela. Eu falei, tem algo aí que eu gostei, que me interessou e que me atraiu. Foi aí que eu fui fisgado para o Espiritismo. Então, aí está o pilar da ciência, porque Kardec vem enunciar que nós devemos desenvolver a fé raciocinada. Aquela fé cega morreu, ficou para trás. Bom, vou dar um exemplo macarrônico. Aprendi essa palavra recentemente, né? Aliás, a palavra não, a expressão, exemplo macarrônico. Se vocês me perguntarem o que significa, eu vou responder, não sei. Mas eu gostei, achei bonitinho, vou usar também. Eu estava num grupo, a gente tem outros grupos aqui, tem um grupo de estudos junguianos aqui, a gente estuda Jung lá, e aí o professor daquele dia falou isso, vou dar um exemplo macarrônico, e aí deu o exemplo. Eu entendi que é um exemplo bem simplesinho, eu entendi que é isso, né? Mas eu adorei a expressão, então vou usar. Um exemplo macarrônico para isso. Se eu falar para vocês que existe a ressurreição, o que vocês vão me dizer? Ficou todo mundo calado, preocupado. Hã? Existe? Então, vou contar para a senhora. O meu tataravô morreu. O corpo dele morreu. Ele foi sepultado num cemitério de São João Batista, lá pertinho da minha casa, no Rio de Janeiro. E o corpo dele, que foi sepultado, já se desintegrou. É assim que acontece, né? E aí o que acontece? Nesse cemitério, tem um monte de manga. Inclusive, eu era jovem há pouco tempo, uma coisa de menino, né? Ia roubar manga no cemitério, olha que coisa. Deliciosas mangas de lá. Docinha, que era uma maravilha, né? Bem adubada, né? Então, imagina que parte do corpo do meu tataravô virou adubo de manga. Pronto. Mas a outra parte, tinha um barro lá, o pessoal catou, fez bloco e construiu. Naquela época, o cemitério era todo horizontal, né? Hoje ele está todo vertical, porque é tantos crematórios, é tanta coisa, né? E eles pegaram lá o barro, construíram blocos e fizeram uma estrutura. Se eu falar que a ressurreição vai acontecer, sabe o que precisa? Que aquelas moléculas do corpo que se desagregaram e que viraram adubo de manga, e que eu comi, e que as outras que viraram barro, que... Acabou? Olha só o que estão me falando. Vou correr, 1 minuto. E que viraram barro, e que foi feita a construção, vão ter que voltar para construir aquele corpo, para voltar a viver. Aquele corpo vai ter que levantar lá da sepultura. É possível isso? Não é possível. A ciência fala para a gente, não é possível. Então, eu fico com a ciência aí. Mas aí a gente vai falar, o Espiritismo traz uma coisa chamada reencarnação. Opa, reencarnação, aí vamos pensar como é que é. Se o espírito pré-existe, né, e a gente tem a capacidade de construir um corpo novo, como é que funciona isso? Papai e mamãe se conhecem, né? Namora e tal, e aí a gente sabe como é que rola. Construir um corpo novo. Aí o espírito se acopla a esse corpo novo. É possível isso? Aí a ciência, ela continua negando, mas ela vai dizer assim, não, é possível. Aí agora dá, né? Para a gente começar a pensar. Então, enfim, não dá para a gente não estar, através da ciência, entendendo que os fenômenos devem ser comprovados. E que existem algumas coisas que não são possíveis, né? Como, por exemplo, a ressurreição. Então, esses são os pilares, e eu vou passar logo aqui para o último, para a gente encerrar. Tudo isso que eu estou falando está estruturado em cima desses 7 pontos aí, né? Primeiro, a existência de Deus. Segundo, a existência dos espíritos. Nós sabemos que Deus, como Criador, cria o espírito, né? A existência dos espíritos, a evolução, ninguém está fora dela, todo mundo vai evoluir, quer queira ou não, quer saiba ou não, vai evoluir. A mediunidade, ou melhor, a reencarnação antes, né? Todo mundo vai utilizar esse mecanismo de evolução, através das reencarnações a gente vai burilando o espírito que somos. A mediunidade como uma ferramenta, né? Dada a todos os espíritos, é uma faculdade inerente ao espírito. Então, a mediunidade. A moral cristã, essa a gente se apropria, né? A gente se apropria lá do ama a teu Deus sobre todas as coisas, mas ama o teu próximo
como a ti mesmo. Então, a moral cristã, né, como um código de ética, a gente se apropria lá do cristianismo. E a ideia da pluralidade dos mundos, né? Foi o próprio Jesus que falou, a casa do meu pai tem muitas moradas, não é isso? Então, esses são os princípios básicos, né, dos quais estão estruturados o Espírito, que vai nos levar a entendermos que somos todos espíritos imortais, dos quais fomos criados por Deus, mas fadados, e simples e ignorantes, mas fadados à felicidade, fadados à perfeição, quando atingirmos o último estágio de espírito puro. Texto final. Adenauer consegue consolidar tudo isso que a gente falou através de um livro chamado O Voo do Espírito, que eu não vou aconselhar esse livro para vocês agora, não. Né? Vamos focar agora no Conhecendo o Espiritismo, vamos focar nas obras básicas do Pentateuco Kardeciano, que já conhecemos agora, vamos focar nisso. Depois, mais na frente, aí vamos para esse livro, porque ele é um livro que ele é uma mudança de paradigma, ele vai trazer um outro prisma de visão, um outro olhar sobre o Espiritismo. Então, vamos primeiro na base para depois a gente ir para o segundo andar, depois a gente vai para o terceiro andar. Né? Então, o que ele vai dizer? Que os avanços da ciência nas relações sociais, no entendimento do direito, da psicologia, da medicina, das artes, portanto, em todos os setores da vida humana, fomentam discussões que afetam a compreensão tradicional a respeito de tudo quanto pertence à ciência. Por esses avanços, a contextualização é fundamental para compreender conceitos da época em que foram enunciados, bem como entendê-los na atualidade. O Espiritismo contém uma doutrina progressista que se atualiza conforme os avanços da ciência, mesmo que as suas conclusões atinjam os seus fundamentos. Então, olha que capacidade de síntese, de resumir, né, claramente o progresso que essa doutrina deve cumprir, né? E é sobre isso que a gente está falando hoje. Então, o livro é O Voo do Espírito, o autor Adenauer Novaes. No mais, por hoje, pessoal, eu queria mais uma vez dizer, sejam bem-vindos à ULHA. E hoje a gente teve esse esquenta, né? Foi só uma degustação, uma amostra do que a gente vai ter pela frente aí nos próximos passos, né? Refletir sobre Deus na semana que vem, depois entender sobre nós, espíritos. Então, é sobre isso. Sejam bem-vindos à ULHA.